Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre as temporadas nas nossas vidas, que há poder nas temporadas. Nós entendemos que nós temos que ter um tempo para tudo, que há tempo para chorar, para curar, para rir, tempo para matar, tempo para edificar, tempo para derribar, tempo para plantar, tempo para colher. Nós temos todos os tempos de guerra, de paz, e tudo isso está em Eclesiastes. E temos que amar e temos que odiar também. O homem mais sábio disse, e o homem que teve todas as riquezas e tudo que ele queria. E com isso nós temos que entender que Deus ele usa todos os problemas, todas as circunstâncias da nossa vida para nos ensinar, para nós realizarmos o propósito com que ele tem aqui para nós. Então, às vezes nós olhamos para um lado e podemos fazer comparação com as pessoas do lado e falar: ah, ele está florescendo, ele está dando fruto, ele está sendo produtivo e eu não. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, na graça de Deus, às vezes aquela hora não é hora de você dar fruto. Às vezes Deus está ali só para fazer um tratamento com você, para você passar para um outro estágio, para outra temporada. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas isso não muda o fato de ele realizar uma obra na nossa vida. Então nós temos que ver e entender que essas temporadas, elas vêm na nossa vida para nós florescermos, para nós darmos frutos. Nós, com isso, nós vamos ver que esses frutos vão ser para abençoar as pessoas. Elas vão se sentir amadas, porque a gente tem que entender que a graça ela não vem só por nós, que ela vem também para as outras pessoas junto. E nós vamos ver que nós temos que buscar isto. Nós temos que querer cada vez mais essa graça nas nossas vidas, esse entendimento. E a graça vem porque nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nós queremos que Ele habite em nós. Nós não podemos só olhar o tamanho disso. Nós temos que entender que nós passamos por essas circunstâncias e que cada lugar, cada temporada que nós estamos, nós temos que estar de olho no coração do Pai, entender o que Ele quer, e nós temos que aprofundar a nossa raiz no que nós imaginamos, porque se nós estivermos dando fruto, nós vamos ter que entender que nós vamos dar o que nós estamos enraizados, e a força dele que vai estar conosco. Nós também, desta maneira, nós entendemos que cada temporada que nós passamos, nós temos que deixar o Pai nos esconder dentro dele, para nós podermos entender e gerar algo no nosso interior. E nós podemos dar frutos externos. E ele é que vai criar as nossas raízes internas nele. E por isso que nós devemos entender que nós não precisamos fazer comparações com a vida das outras pessoas. Nós temos que viver com o Pai. Gente, desculpa, nosso processo com o que nós passamos é nosso, não é das outras pessoas. A única pessoa que nós temos que tomar como padrão é Cristo e depois nós mesmos. Porque quanto mais nós nos vemos, o nosso crescimento, mais nós temos a capacidade de crescer, evoluir. Nós precisamos crescer e entender que é uma evolução, e nós passamos por esses momentos com intimidade para o Pai, para Ele vai nos capacitando e dar esse entendimento aflorado nas nossas vidas. Nós temos que ter em vista que nós não temos que ficar estagnados.
nós precisamos ir na direção do Pai. Nós precisamos buscar esse crescimento, essa evolução. Cada temporada nós temos que deixar Deus nos esconder dentro dele, porque só Ele pode fazer os frutos fluir nas nossas vidas, para nós podermos cumprir o propósito que Ele tem para nós. As duas pessoas que, igual eu falei, para nós pegarmos como padrão é Jesus, porque Ele foi perfeito. Então nós precisamos superarmos cada vez mais, dar melhor de nós, fazer com excelência, olhar para o passado, ver o que nós erramos, para nós podermos amadurecermos, não patinarmos e não viver no mesmo erro. Porque a hora que nós erramos, nós estamos fazendo tentativas para chegar mais próximo do Rei, para nós não falharmos, para nós descobrirmos o caminho mais fácil para o acesso ao coração do Pai. Nós somos pecadores, mas a graça dele é que nos basta, graça que nos torna justo, que nos justifica. Nós precisamos entrar na visão de Deus e ver esse propósito de cada temporada da nossa vida, o que Deus quer que nós façamos, como Ele quer que nós agimos, qual a sede que está dentro do nosso coração, o que está batendo, o que o Espírito Santo coloca no nosso coração, o que é aquilo que nós temos que fazer. Aí nós vamos e faz. O que temos que entender, o que nós fazemos com a nossa força, não nada se compara se for através da capacitação de Deus, porque isso vai sendo multiplicado. Nós temos que entender que a graça, ela nos basta em todas as temporadas, porque é ela que nos aperfeiçoa, e o poder de Cristo é que nos fortalece enquanto nós damos oportunidade para Ele estar no nosso meio, na nossa temporada, e é Ele que vai nos guiar para dentro ou para fora de cada circunstância. Assim é quando nós temos a direção divina, nós encontramos essa fase dessa graça para cada fase da nossa vida. Nós entendemos e vimos como um favor de Deus, como a misericórdia de Deus, como a graça de Deus. Quando o nosso Pai, Ele dá a palavra, Ele dá a graça para nós podermos cumprir e entender o que Ele quer naquela temporada. Quando nós entendemos essa visão que Ele nos dá, nós temos que entender que é Ele que nos dá a provisão para cada temporada, para cada fase que nós estamos passando. Quando o Senhor, Ele disse que nós vamos passar por isso ou por aquela temporada, nós temos que entender que é Ele que é o Pai, que é Ele que vai nos fortalecer e vai dar tudo que nós precisamos. Quanto mais nós saímos dessas temporadas, nós temos que entender que esse período dessa temporada vai vir dele. Então não importa se vai demorar ou vai passar rápido. Nós temos a graça e nós devemos aproveitar isso, porque Deus opera de fora. Às vezes, mesmo quando nós não estamos vendo, consequentemente aquilo que nós fizemos com a nossa mão não vai ser igual ou não vai chegar ao fim. Não vai nada se comparar com o que nós fizemos quando temos a ajuda do Pai. Porque com a graça Ele tem poder, Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria, Ele dá tudo que nós precisamos naquele momento. Por isso que ainda quando o Pai nos coloca numa temporada difícil, a sua graça nos dá e será suficiente e nos bastará para nós podermos cumprir aquele propósito. É Ele que nos capacita para nós vivermos esse momento da maneira mais correta, com mais alegria e da melhor forma possível. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!